Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a antiga civilização indiana. Então bora pra aula? Segundo os arqueólogos, o Vale do Rio Indo, onde hoje se localiza o Paquistão, começou a ser ocupado por volta de 7000 a.C. Como na Mesopotâmia e na China, a agricultura irrigada pela água dos rios foi fundamental para o desenvolvimento da civilização indiana antiga. Por volta de 2600 a.C., grandes cidades como Harappa e Mohenjo-Daro já existiam nas margens do rio Indo e de seus afluentes. Estudos arqueológicos indicam que Harappa era a cidade mais antiga do Vale do Rio Indo e pode ter sido o centro dessa civilização. Isso porque os artefatos encontrados nos inúmeros sítios arqueológicos da região são semelhantes aos encontrados em Harappa. A principal característica das cidades do Vale do Rio Indo era o planejamento urbano. Harappa era circundada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas separando os bairros. Além disso, a cidade tinha um sistema de fornecimento de água e de uma rede subterrânea de esgoto. A agricultura constituía a base econômica da civilização harapense. Os camponeses cultivavam cevada, ervilha, melão, damasco, gergelim e vários outros alimentos. Os habitantes do Vale do Rio Indo foram os primeiros cultivadores do algodão, cujas fibras desse algodão eram usadas para produzir tecidos. Os harapenses desenvolveram um artesanato bastante variado, que servia tanto para o uso doméstico como para a troca. Eles produziam ferramentas de pedra e metal, utensílios domésticos, armas e até joias. As escavações feitas nos sítios arqueológicos da cultura harapense levaram à descoberta de milhares de selos e tabletes de argila contendo um conjunto de 420 sinais. Eles foram identificados como um sistema de escrita, que até hoje não foi totalmente decifrado. As cidades harapenses entraram em declínio por volta de 1900 a.C. Por razões ainda desconhecidas, essas cidades foram aos poucos sendo abandonadas. A desorganização e o empobrecimento das cidades harapenses coincidiram com a chegada de povos nômades e guerreiros de origem ariana, vindos da Europa Oriental. Eles entraram na Índia e se estabeleceram no Vale do Rio Ganges, onde construíram uma nova civilização. A principal fonte para o estudo da história da Índia do período ariano são os livros chamados Vedas, que significa livros do conhecimento. Esses livros trata-se de um conjunto de hinos religiosos, preces, fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza humana e o universo, transmitidos oralmente ao longo das gerações. Os Vedas trazem muitas informações sobre como era a sociedade, os costumes e as cerimônias religiosas na Índia ariana. A sua importância para o estudo histórico do período é tão grande que aquela época ficou conhecida como período védico. Os arianos sentiam-se superiores aos nativos. Esse preconceito foi um dos fatores que deram origem à sociedade de castas, ou seja, a divisão da sociedade indiana em grupos rigidamente demarcados. As principais castas eram as seguintes: os brahmanes eram ali os sacerdotes que compunham a casta dominante, controlavam, por exemplo, os rituais, interpretavam esses Vedas para estabelecer algumas leis, além de ocupar, é claro, altos cargos no estado. Agora, um outro grupo, os kshatriyas, formado pelos nobres guerreiros, com os brahmanes. Esses dois grupos, os kshatriyas e os brahmanes, constituíam a casta dominante. Abaixo deles estavam os vaishyas, que eram os comerciantes, os artesãos, os agricultores. Embora eles pudessem até ser muito ricos, eles eram obrigados a contribuir com impostos e até servir na guerra. Abaixo destes tinham os sudras, que era uma casta constituída pelos servos, trabalhadores dependentes do seu senhor. Em geral, os sudras descendiam dos antigos habitantes da Índia. Além desses grupos, existiam os chamados intocáveis, pessoas que eram consideradas impuras por terem desobedecido às leis religiosas e por isso não tinham nenhum direito. Apesar do sistema de casta ter sido abolido pela Constituição Indiana de 1950, atualmente cerca de 200 milhões de indianos são considerados intocáveis, conhecidos como Dalits, e eles sofrem severas restrições sociais. A antiga religião indiana estava fortemente relacionada às forças da natureza, como os ventos, o fogo e as tempestades. Acreditava-se que os deuses eram como os humanos, que eles se alegravam diante de presentes e se entristecem diante do desprezo. Por volta do século 7 a.C., mudanças importantes passaram a ocorrer. Apesar das divindades védicas terem sido mantidas, introduziu-se a ideia de um deus maior, o Brahma,
que abrangia todo o universo. Outra mudança foi o surgimento de uma teoria para justificar o sistema de castas. Na explicação dos religiosos, a alma humana passava por várias vidas, uma espécie de reencarnação, até libertar-se do sofrimento e atingir o moksha, que era o estágio de libertação final. A crença na reencarnação está associada à ideia do karma, ou seja, de que o universo é regido por uma lei imutável, que determina a sucessão de nascimentos e mortes pelos quais o ser humano teria de passar. Assim, o tipo de vida que cada pessoa tem na atualidade é determinado pelas ações que praticou em vidas anteriores. E para se libertar do ciclo das reencarnações, o indivíduo deve trilhar alguns caminhos em sua vida, como por exemplo, o caminho do conhecimento, ou seja, vencer todo tipo de ignorância, o caminho da ação, que implica ali aceitar o sofrimento e renunciar aos desejos materiais, e o caminho da santidade individual, percorrido por meio da meditação, das orações e da prática da yoga. A crença num ser eterno e absoluto, o Brahma, e na existência de um estágio final de purificação da alma, constitui a base do brahmanismo, religião que predomina na Índia até hoje. Atualmente, o brahmanismo é mais conhecido como hinduísmo. Então com isso eu encerro essa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. E claro, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e deixar uma sugestão para o próximo vídeo aqui na seção dos comentários. Até a próxima!